O programa Vale News da TV Diário do Vale conversa agora com o delegado seccional de Itaporanga, que envolve todos os 20 municípios do Vale do Piancó, doutor Ilamilton Simplício, que esteve na Câmara Municipal, fez uma explanação, se apresentou, mostrou o trabalho da Polícia Civil e até foi indagado por alguns vereadores. Doutor Ilamilton, gostaria que o senhor avaliasse a sua visita, o senhor que tem feito visitas constantes a vários órgãos, desta vez à Câmara Municipal. Bom dia. Bom dia. Veja bem, a nossa visita aqui à Câmara Municipal, logicamente, ela se dá primeiro em respeito à Câmara Municipal, ao Parlamento Municipal, porque o Parlamento Municipal ele representa os interesses do povo da cidade. Então, como se eu tivesse vindo no sentido de abraçar o povo da cidade toda, né, de Itaporanga. Então, a gente vem ao Parlamento, que representa essa coletividade. Então, foi uma boa participação, explanei algumas questões na área da segurança pública, alguns vereadores fizeram alguns questionamentos, eu acho que foi produtivo, foi muito bom, foi um debate democrático, né? E eu espero que a gente possa, nesse sentido, colaborar cada vez mais com a sociedade, no combate à criminalidade, que a Câmara Municipal também possa colaborar, que os demais órgãos, né, que são importantes, como eu disse aqui na Câmara, a Constituição Federal diz que segurança pública é devido ao Estado, porém responsabilidade de todos. Então, quando fala todos, é a sociedade civil, os poderes constituídos, então Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Câmara Municipal, Poder Executivo, então toda a sociedade pode contribuir nesse sentido. Doutor Ilamilton, nós temos praticamente a mesma idade e no nosso tempo a droga ela não era tão como está hoje, presente nas escolas. Zona rural, quem já viu falar em droga em zona rural? E aí, nos meus comentários, eu costumo dizer que quem passa com uma droga não é o pobre. O pobre não tem avião, o pobre não tem barco, o pobre não tem lancha. Quer dizer, vem de cima para baixo. Como resolver esse problema? É fácil, doutor? É difícil, viu? É um problema complicado. Essa questão da droga, do tráfico de droga, realmente é complicado, né? A gente teve situações aí, a gente sabe que existe organizações criminosas envolvidas com isso aí, e pelas apreensões recentes, por alguns fatos que aconteceram recentemente aqui na Paraíba e no Brasil como um todo, a gente pode concluir racionalmente, deduzir que essa questão da droga não é só aqui embaixo da pirâmide, não, né? Ela começa lá em cima, no topo da pirâmide. Então, acho que há algumas pessoas aí que podem ter envolvimento ou não. Por exemplo, a gente teve helicóptero apreendido, né? Um helicóptero do senador, lá de Minas Gerais, há uns 5 anos atrás, que foi apreendido cheio de cocaína, né? Filho de avião de empresário. Teve empresário também com um avião que caiu no Rio de Janeiro, cheio de cocaína. Teve outras situações, né? Teve aquele avião da Força Aérea Brasileira apreendido na Espanha, com cocaína, coisa feia. Foi muito feio ali para o governo brasileiro. Então, há situações que é uma coisa complexa, então não é fácil combater, não é fácil. Agora, eu acho que a sociedade brasileira precisa começar a discutir essa questão da droga. Eu acho do jeito que está hoje, da forma como a gente está fazendo hoje, essa política de combate à droga no Brasil, ela não está surtindo efeito. A verdade é essa, não está surtindo efeito. Doutor Ilamilton, o que é que se dá essa onda agora de ataques? A gente escutava dos Estados Unidos que um elemento louco invadiu uma escola, matou um professor, matava aluno. E agora no Brasil, doutor Ilamilton, me parece que, começando no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, está chegando a Paraíba. Eu gostaria que o senhor falasse até de uma denúncia que foi feita aqui na cidade de Piancó. Veja bem, é um tema complexo também assim, aí eu acho que teria que a gente debater também com pessoas dessa área de psicologia talvez, né, gente que tem mais, que poderia falar melhor a respeito desse fato, mas eu posso falar assim, vamos dizer, como cidadão, com a visão que eu tenho, ou de experiência como delegado há 18 anos, a gente sabe que a sociedade muda, a sociedade avança nos pensamentos, na questão da tecnologia, principalmente tecnologia, então, hoje em dia a juventude ela tem acesso a algumas informações que ela não tinha antigamente, então antigamente, vamos dizer assim, alguns anos atrás, a informação que um jovem, que um cidadão recebia era da família, da igreja ou muito da escola, né? Hoje não, hoje com a tecnologia, com o celular, com a internet, o jovem ele tem acesso a todos os tipos de informação que você imaginar, não tem limite para a informação que os jovens de hoje absorvem. Você tem jogos eletrônicos violentos, discurso de violência, de ódio. Eu acho que essa questão da violência, pode ser uma somatização de fatores que contribuem para isso, ao estímulo à violência.
Então, discurso de violência, estímulo à violência pode ser que isso influencie na mentalidade do jovem, né? Como alguns tipos de música também podem influenciar, não é verdade? Então, a droga também, o acesso à droga está muito fácil hoje. Hoje, como você mesmo comentou, a droga hoje permeia todos os setores da sociedade, classe média, classe alta, classe baixa, zona urbana e zona rural, não tem mais lugar onde não se possa encontrar algum foco de droga, infelizmente. Então, esse conjunto de coisas e o avanço da sociedade, da tecnologia, das informações que a juventude recebe hoje, com a maior facilidade do mundo, e até os jogos eletrônicos, que são jogos que, na sua grande maioria, são jogos de violência. A maioria dos jogos eletrônicos que a juventude usa hoje em dia é jogo de violência, de guerra. Só ganha se matar. Só ganha se matar. Então, quer dizer, isso na mente de um jovem de hoje, né, é uma coisa que eu acho que deve influenciar bastante. Essa é a visão que eu tenho. Não é fácil resolver também, não. Agora, eu acho que passa muito também pelo controle da família. Eu acho que a responsabilidade maior é da família. A gente percebe hoje que alguns pais querem transferir essa responsabilidade da educação dos seus filhos para a polícia. Acha que se o seu filho é porque a polícia não vem, é porque a polícia não corre. Bora. Se um adolescente está bebendo, um adolescente de 14 anos no bar não está bebendo, claro que isso é crime. Quem fornece bebida para um adolescente é crime. Mas a responsabilidade maior é da família, em vigiar o seu filho, em criar seu filho, né? Mas o pai coloca a culpa na polícia, porque a polícia não prendeu o dono do bar, mas porque você também não educou seu filho, porque você também não coloca limite no seu filho, não é verdade? Hora de chegar em casa. No seu tempo e no meu era assim. Então é fácil jogar a responsabilidade para os outros. O que eu noto muito é isso. Eu tenho um fato concreto. Uma vez eu estava na delegacia e chegou o pai de uma criança e disse: estou aqui com meu filho de 10 anos e meu filho está fumando maconha. Eu não aguentei essa expressão quando o pai me disse isso para mim, que o filho dele estava fumando maconha e queria que eu resolvesse. Como é que eu vou resolver? O senhor que é o pai quem tem que resolver. Até porque a criança, 10 anos, uma criança não podia nem ser conduzida para a delegacia, uma criança. A criança não pode ser conduzida para a delegacia, a criança não comete crime, a criança não comete nem ato infracional. E mesmo que ele fosse usuário, nem crime seria. Então, o absurdo que chegou. Um pai tem que ir na delegacia com um filho de 10 anos para dizer que o filho estava fumando maconha. Ele não consegue resolver isso com o filho dele de 10 anos. Então, chegou a esse ponto. A família perdeu o controle da educação dos filhos, de limite, né, de hierarquia, aí quer transferir para a escola, para o professor, ou para a polícia, ou para o Estado. Não, tem que começar na família mesmo. Em Piancó vocês chegaram, né? Os adolescentes acabaram descobrindo que era o quê? Uma brincadeira, era, doutor? Não, veja bem, teve uma situação hoje lá em Piancó nesse sentido, jovens brincando no celular, ou brincando, ou falando, né? Que estavam jogando essas ameaças de violência nas escolas e tal. A gente conseguiu localizar através do nosso setor de inteligência da Polícia Civil, conseguiu localizar o celular e o endereço do adolescente. A gente representado, o Ministério Público autorizou, o Poder Judiciário, foi feita uma busca na casa dele, os celulares foram apreendidos, eles foram trazidos para a delegacia, para serem ouvidos com os pais, conselho tutelar. Eles choraram bastante, disseram que era uma brincadeira, mas infelizmente é uma brincadeira de mau gosto, né? Então, a gente compara porque é o seguinte, a juventude de hoje, como a gente já conversou, a juventude de hoje é diferente da juventude de antigamente. Antigamente os jovens também faziam peripécias também, né? Mas só que eram as peripécias que não tinha jogo eletrônico, então, mas também se fazia, né? Não quer dizer que a juventude antigamente era todo mundo santo, que não era. Todo adolescente, todo jovem faz suas peripécias. Só que hoje, as peripécias de hoje são feitas através de mídia eletrônica. E isso tem um alcance muito grande. Esse é o problema, né? As brincadeiras de antigamente só tinham um alcance local. Hoje, uma brincadeira como essa desse jovem de ameaça, ela tem um alcance muito grande. Então, essa é a questão da responsabilidade. E os pais, qual é a criança hoje em dia que não recebe logo o celular do pai? Está com 1 ano de idade, já recebe logo o celular. Começa por aí. Então, a sociedade, eu acho que tem que aprender, vai ter que se amoldar a se educar nesse sentido, né? Da modernidade de hoje, como educar seu filho, como limitar seu filho no uso do celular, no uso do computador, são questões complexas. Mas muitas vezes o que é que o pai faz? O pai dá o celular ou o computador para se livrar do filho, para o filho não dar trabalho, porque não quer ter trabalho educado e cobrado e acompanhar o filho, ele dá logo o celular para se livrar do filho. Esse é o problema. Doutor Hamilton, para a gente fechar, o corpo foi encontrado, na verdade, uma ossada. Qual foi o procedimento tomado? Veja bem, logicamente que a praxe vai-se para o local do crime, é feita a perícia no local e aí é recolhido o corpo e encaminhado para o IML para ser feito o chamado exame cadavérico, o chamado exame tanatoscópico, que é o exame cadavérico. Aí, depois desses 2 laudos, a gente vai definir se é ele, se não é a pessoa, se não é, né, que está se dizendo que é, e se é possível também definir a forma como a causa mortis, né? Lembrando que foi Junho de Nereide, bastante conhecido aqui. A própria filha, doutor Hamilton, foi taxativa em afirmar que era o pai. Mas como o senhor trabalha dentro da lei, só quando saiu o exame? Só quando saiu o exame. Eu só posso afirmar que é ele quando saiu o exame.
certo? E provavelmente se foi assassinado também. Também, se foi assassinado, tudo leva a crer que sim, né? Mas vamos esperar o laudo. Doutor, muito obrigado, felicidade, estamos sempre às ordens lá na TV. Muito obrigado.